Olá, meu nome é Selena e tenho uma história para contar. Tenho 28 anos e sou filha de um pai incrível, Cristiano, que trabalhou muito para me dar tudo o que eu precisava sozinho. Minha mãe faleceu devido a complicações após meu nascimento, e meu pai foi responsável por me criar desde então. Lembro-me de como ele se esforçava para me fornecer tudo, sobrevivendo apenas com bolachas e água alguns dias para que eu pudesse ter 3 refeições saudáveis diariamente. Realmente devo minha vida a ele, e não estaria onde estou hoje sem seu trabalho árduo e sacrifício. Estou dizendo tudo isso para que você entenda porque meu pai é tão importante para mim e porque ele é meu melhor amigo. Ninguém no mundo se compara a ele, e todos na minha vida compreendem isso. A coisa mais dolorosa para mim foi me afastar dele para ir à faculdade. Consegui uma bolsa integral em uma universidade em outro estado, e sabia que era minha única chance de conseguir um diploma, então tive que aceitar. Inicialmente, foi difícil ficar longe de casa, mas com o tempo me acostumei. O que tornou isso mais fácil foi Cassiano. Cassiano e eu fomos pareados para um projeto em uma das nossas aulas, e quanto mais tempo passávamos juntos, mais percebíamos que tínhamos sentimentos um pelo outro. Começamos a namorar e, eventualmente, nos mudamos juntos após nos formarmos. Uma coisa que você deve saber sobre Cassiano é que ele é rico. Estou falando de ganhar uma mansão de presente de formatura. Eu nunca me importei com isso, mas era bom desfrutar desse conforto. Como decidi ficar no mesmo estado da minha faculdade, frequentemente voava para casa para passar um tempo com meu pai. Se não pudesse, voava meu pai até mim. Foi assim que mantivemos contato e como meu pai conheceu Cassiano. Eles não eram muito próximos, mas eram cordiais um com o outro. Depois de namorarmos por 3 anos, decidimos nos casar. Tivemos um grande casamento com quase 150 convidados, e nos divertimos muito. Após o casamento, os pais de Cassiano começaram a nos convidar para jantar pelo menos uma vez por mês. Embora eu apreciasse o gesto, não gostava muito da companhia dos pais de Cassiano, especialmente de sua mãe, Judite. Ambos eram muito snobs, e Judite nunca deixava de me lembrar de como eu era sortuda por ter conquistado seu filho e entrado na riqueza. Eu não gostava desses jantares, mas nunca disse uma palavra a Cassiano porque ele valorizava muito a família. Além disso, eu estava prosperando na minha carreira. Fui promovida a chefe da minha equipe e estávamos indo muito bem. A única desvantagem era que eu estava sempre ocupada com o trabalho. Como resultado, alguns meses depois, meu pai decidiu se mudar para o meu estado para ficar mais perto de mim. Ele se mudou para uma casa a apenas 2 quadras de distância. Fiquei muito feliz por ele estar mais perto, pois pelo menos eu tinha algum familiar por perto. Poucos dias depois da mudança, decidi fazer uma visita para ver como ele estava. Oi, pai, como você está? Estou bem, ainda me acostumando ao novo lugar. Sim, mas a casa parece muito aconchegante. Você ficou realmente exigente com o design de interiores quando era adolescente. Tive que aprender o que funcionava melhor para você não fazer birra. Ei, eu te ajudei muito. Agora sua casa parece habitada e não como se tivesse sido comprada ontem. Ok, como você está, querida? Estou bem, mas o trabalho está me matando. Acabamos de receber um projeto enorme com um prazo muito apertado. Bem-vinda ao mundo adulto, garota. Eu te disse que você odiaria. Fique quieto, pai, me deixe reclamar. Sim, mas pelo menos o fim de semana está próximo. Você pode descansar bastante. Eu queria poder fazer isso. O que você quer dizer, querida? Quero dizer que vou trabalhar no sábado. Isso não é bom. Sim, não estava brincando sobre o prazo apertado. Além disso, tenho um jantar com os pais de Cassiano. Então você vai trabalhar e depois jantar com os sogros. Nossa, isso é difícil. Nem me fale, mas não posso jantar com os sogros. Vou trabalhar até tarde e estarei muito cansada para lidar com o snobismo deles. Mas por que você não vai no meu lugar? Por que eu? Você nunca os conheceu adequadamente, considerando que são meus sogros, acho que já deveria ter feito isso há muito tempo. Mas do jeito que você fala sobre eles, parecem insuportáveis. Como sabemos que não terão um problema com minha presença? Definitivamente terão, mas não dirão isso na sua cara, então pelo menos há isso. Você ganha uma refeição grátis e cumpre os deveres familiares.
O que acha? Então, só vai ser eu e seus sogros. Cassiano também estará lá. Tudo bem, quer dizer, qual é o pior que poderia acontecer? Você é incrível, obrigado. Espero que eles fiquem bem com minha ausência porque estarão distraídos conhecendo você pela primeira vez. É isso que você queria o tempo todo, uma maneira de se livrar do jantar com eles. Você já disse sim e não pode voltar atrás agora. Mas que tal sairmos para comer algo? Vou te levar ao meu lugar favorito. Tudo bem, mas você paga. Claro. Eu não me importava de pagar se significasse que meu pai enfrentaria o jantar com os pais de Cassiano por mim. Tivemos um bom almoço e depois mostrei a ele a área antes de deixá-lo descansar em casa. Quando cheguei em casa, contei a Cassiano sobre a mudança nos planos, e ele não ficou feliz que eu estava faltando ao jantar. Os pais de Cassiano eram muito rigorosos sobre esses jantares, consideravam isso um momento valioso de união familiar e faltar era como cuspir na cara deles. Se eles fossem menos cruéis comigo, eu faria o possível para estar presente, mas como disse, Judite sempre me dava elogios disfarçados que me faziam sentir mal. Sabia que enviar meu pai como substituto não diminuiria muito o dano, mas eu só queria Judite longe do meu caso. Além disso, os pais de Cassiano e meu pai não tinham se conhecido adequadamente, então essa seria a primeira vez. Os pais de Cassiano eram ricos e snobs, então nunca fizeram esforço para conhecer meu pai. Meu pai também não tentou se apresentar, pois não gostava deles. Interagiram no casamento apenas quando tiraram fotos com Cassiano e comigo. De resto, ficaram em lados opostos do salão. Eu deveria ter considerado que nenhum dos pais gostava do outro quando me casei com Cassiano. No dia do jantar, meu pai me mandou uma mensagem sobre o que estava vestindo e, depois de eu aprovar, liguei para Cassiano e perguntei se ele estava pronto para sair. Ajudei Cassiano e meu pai a coordenar a hora de sair e, quando foram embora, finalmente me senti à vontade. Trabalhei por mais algumas horas e depois encerrei o dia e fui para casa. Tive a casa só para mim por algumas horas, então fiz uma faxina no quarto. Quando terminei, Cassiano voltou para casa. Perguntei como foi o jantar e ele disse que foi tudo bem, embora Judite estivesse chateada comigo por não ter ido. Eu apenas rezei para que Judite não me ligasse no dia seguinte. Bem, o que você acha que aconteceu? Ela me ligou no dia seguinte. Eu estava no trabalho, terminando o projeto, mas decidi fazer uma pausa e falar com Judite. Não queria que ela ficasse ainda mais chateada comigo do que já estava. Oi, Judite, como você está? Como foi o jantar ontem à noite? Sinto muito por não ter podido participar, tive trabalho de última hora. Espero que tenha sido bom. O jantar foi absolutamente horrível. Uau, o que aconteceu? Vou te dizer o que aconteceu. Meu colar de $110 mil sumiu. O quê? Como? É o que você precisa me explicar. O que você está dizendo? Por favor, seja mais clara. Antes do jantar, chequei o colar e ele estava onde sempre fica, mas depois do jantar, quando fui verificar, não estava mais lá. Então, o que você tem a me explicar? Você tinha seguro no colar? Claro que tenho seguro, mas não é sobre isso. É sobre como seu pai me roubou. Desculpe, você disse que meu pai roubou você? Eu sabia que era errado Cassiano se casar com alguém de classe inferior, mas ainda tinha esperanças de que você fosse melhor do que os outros do seu tipo. Você pode ser diferente, mas seu pai não é. Você está ouvindo como sou insana? Meu pai não roubou nada de você. Ah, é? Como você pode ter tanta certeza? Meu pai simplesmente não é capaz de roubar. Ele não consegue nem mentir direito, roubar algo tão caro faria soar até desmaiar. Esse é o argumento mais fraco que já ouvi. Então, me diga como você tem tanta certeza de que ele roubou o colar? E se você apenas o moveu antes do jantar ou se outra pessoa o pegou? Porque meu pai é o único suspeito. Primeiro, eu acabei de dizer que seu pai pode ser o único suspeito porque ele era a única pessoa pobre lá. E antes que você acuse algum de nossos funcionários, não só os mandei todos para casa antes do jantar, mas eles são bem pagos e não precisam roubar de mim. Meu marido e meu filho não têm uso para um colar como aquele, isso deixa apenas seu pai imundo. Além disso, em algum momento durante o jantar, ele se levantou para usar o banheiro e deve ter roubado o colar nesse momento.
Isso não pode estar certo. Meu pai não pode roubar de você, ele nunca fez nada que pudesse me machucar de qualquer maneira. O dinheiro muda as pessoas, Selena. Você ficaria surpresa com o que alguns milhares de dólares fariam a uma pessoa. Não meu pai. Eu garanto que ele não roubou de você. Diga o que quiser, mas já fiz uma denúncia à polícia e acho que estão a caminho para prender e interrogar seu pai. O quê? Por que prenderiam meu pai? Porque ele é o principal suspeito, não há outra explicação possível. Não se preocupe muito, eles o deixarão ir depois de responder a todas as perguntas, mas independente do que ele disser agora, a verdade vai aparecer e ele vai apodrecer na prisão. Eu não conseguia acreditar em como Judith culpou facilmente meu pai. Meu pai mal conseguia mentir sobre o que aconteceu com meu brinquedo favorito quando eu era pequena sem suar a camisa toda. Roubar algo tão caro quanto aquele colar o teria levado ao hospital. Não pude sair do trabalho imediatamente após a ligação com Judith, então tentei ao máximo manter o assunto fora da minha mente. Sabia que Judith envolveu a polícia no roubo, mas esperava que meu pai não fosse preso injustamente. Sabia que a família de Cassiano tinha muitas conexões com a polícia e não queria que usassem isso para prender meu pai por um crime que eu sabia no fundo do meu coração que ele não cometeu. Assim que terminei o trabalho, liguei para meu pai, mas não consegui falar com ele. O caminho todo de volta para casa, liguei repetidamente, mas sempre recebia a mensagem de que seu telefone estava desligado. Estava a ponto de desmaiar de ansiedade quando meu pai finalmente atendeu a ligação. Oi, pai. Oi, querida. Meu Deus, pai, você está bem? Sim, estou. Você estava preocupada? Claro que estava. Você foi preso. Foi muito estranho. Mal registrei porque fui preso e, antes que percebesse, estava algemado no banco de trás de um carro de polícia a caminho da delegacia. Espero que não tenham sido brutos com você. Oh, não, foram muito gentis comigo. Até riram de algumas das minhas piadas. Só você mesmo para fazer piada numa hora dessas. O que mais eu poderia fazer? Eu não sei, entrar em pânico, estressar. Não havia razão para isso. Sabia que não roubei o colar ridiculamente caro de Judith, então não havia motivo para me preocupar. Você sabe disso, certo? Que eu não roubei. Pai, você não consegue mentir sem soar baldes. Acho que saberia se você roubou o colar. Esse foi exatamente o argumento que usei quando fui interrogado. Ajudou o fato de você ter gravado um vídeo de mim tentando mentir para você, porque mostrei aos policiais e eles acharam engraçado. Você é incrível, sabia? Como você entra em pânico ao mentir, mas permanece completamente calmo na situação mais estressante de todas é um mistério. Você me conhece a vida toda, não deveria ser surpresa. Eu sei, mas não sei o que fazer com toda essa história do colar roubado. Quer dizer, sei que isso não é da minha conta, mas aquele colar é caro, você sabe. Meu coração quase saiu do peito quando ouvi quanto aquele colar vale. Nem me fale. Alguma coisa estranha aconteceu no jantar naquela noite? Não havia funcionários na casa? Não houve nada de anormal. Passamos a noite toda conversando e rindo. Havia apenas o mordomo, mas ele estava à vista o tempo todo. Foi meio assustador, na verdade. Nem me fale. Mas, ok, se nada estranho aconteceu, alguém além de você se levantou da mesa? Acho que tanto Cassiano quanto seu pai se levantaram para usar o banheiro em algum momento durante o jantar, mas foi só isso. Tudo bem. Ainda não sei o que fazer com isso, mas resolveremos depois. Por agora, só preciso saber se você está bem. Estou mais do que bem, querida. Você pode ir agora, estou muito cansado e só quero tomar um banho quente e dormir. Tudo bem, pai. Cuide-se. Fiquei tão aliviada que nada de errado aconteceu com meu pai. Se algo tivesse acontecido, eu nem saberia o que fazer. Não pude deixar de rir de como meu pai conseguiu encantar os policiais, isso era algo que só ele poderia fazer. Sabendo que meu pai estava seguro e, por enquanto, solto, finalmente me senti à vontade. Toda a ansiedade do dia me fez suar como louca, então tomei um banho. Enquanto estava no banho, comecei a pensar em quem poderia ter roubado aquele colar. Não importa o quanto pensasse, Judith estava certa,
Não havia razão para Cassiano ou seu pai roubarem o colar. O mordomo também estava lá a noite toda. No que diz respeito ao meu pai, ele saiu para usar o banheiro, então duvido que tenha visto o mordomo naquele momento. Pensar em quem era o culpado estava me dando dor de cabeça, então simplesmente saí do banho e decidi falar com Cassiano sobre isso. No entanto, só algumas horas depois Cassiano chegou em casa. Ele tinha trabalho extra e teve que ficar até mais tarde. Oi, amor. Desculpe pelo atraso, me enrolei no trabalho. Tudo bem. Teve um dia difícil? Um dia tão difícil que você não acreditaria. Nem sei como estou de pé agora de tão exausto. Coitado, o jantar está pronto. Você precisa comer. Vou comer. E o seu dia, foi bom no trabalho? O trabalho foi tranquilo, mas algo aconteceu. O que aconteceu? Sua mãe me ligou. Ela disse algo? Foi sobre você não ter ido ao jantar ontem? Foi o que pensei a princípio também, mas não foi isso. Ela me ligou para acusar meu pai de roubar o colar dela de $110.000. O quê? Sim, aparentemente o colar sumiu depois do jantar ontem e ela achou que meu pai o roubou. Ela fez algo sobre isso? Claro que fez. Ela chamou a polícia e meu pai foi preso e interrogado por isso. Liguei para ele assim que cheguei em casa e ele me disse que estava tudo bem. Ele admitiu ter roubado o colar? Não. Por que admitiria algo que não fez? Quero dizer, temos certeza de que ele não fez isso? Até agora, a polícia acredita que ele não fez nada. Mas, espera, você realmente está do lado da sua mãe nessa história? Não, não estou. Estou apenas exausto. Estou dizendo coisas estúpidas. Por que você está suando tanto? Meu Deus, pode me deixar em paz? Você não consegue calar a boca esta noite? O que há de errado com você? Por que está surtando comigo agora? Estou cansado, vou dormir. Pelo menos coma sua comida. Você estragou o clima. Boa noite. Fiquei parada em choque. Não entendi o que tinha acabado de acontecer. Como nossa conversa simples se transformou em uma discussão. O que eu disse ou fiz para isso acontecer? Por que Cassiano ficou tão defensivo do nada? Meus pensamentos não paravam e, depois de um dia lidando com isso, só queria deitar e não pensar em mais nada. Silenciosamente guardei toda a comida e fui para o quarto. Cassiano estava tomando banho e sairia a qualquer minuto. Tentei me recompor para perguntar o que havia de errado, mas assim que ele saiu do banheiro, me ignorou, pegou um travesseiro e um cobertor e foi dormir no quarto de hóspedes. Tentei chamá-lo e segui-lo, mas ele me ignorou e fechou a porta na minha cara. Fiquei perplexa, não conseguia pensar em nenhum motivo para ele agir assim de repente. Voltei para a cama e não consegui dormir. Continuei me revirando até que uma ideia me ocorreu: e se Cassiano estava agindo assim porque ele roubou o colar? Eu ainda não entendia por que ele faria isso, mas essa poderia ser a única razão para sua mudança de comportamento. Afinal, isso aconteceu depois que comecei a falar sobre meu pai sendo interrogado pela polícia. Decidi fazer uma busca pela casa para encontrar o colar. Não pensei que encontraria, mas só queria me tranquilizar. Depois de procurar em todo o quarto e não encontrar nada, estava pronta para respirar aliviada quando notei meu cofre. Não achei que Cassiano esconderia lá, mas decidi abrir mesmo assim. Dentro do cofre, encontrei um envelope, algo que não estava lá antes. No cofre, guardo apenas presentes que meu pai me deu ao longo dos anos, eram muito sentimentais e eu não queria que se danificassem. Abri o envelope e quase o deixei cair quando vi o colar dentro dele. Saí de casa o mais silenciosamente possível e fui até a delegacia com o colar e uma caneca de Cassiano, que ele deixou na mesa de cabeceira, caso a polícia precisasse identificar as digitais. A polícia levou cerca de 1 hora para verificar as digitais, e as de Cassiano estavam por toda parte no colar, as de meu pai não. Os policiais me escoltaram de volta para casa e pedi que me dessem 5 minutos para conseguir uma confissão de Cassiano. Eles concordaram. Quando voltei para casa, Cassiano estava no meu quarto, procurando freneticamente pelo cofre. Procurando por algo, querido. Oh, oi, amor. Onde você estava? Estava te procurando. Você estava me procurando no meu cofre?
Não, estava apenas tentando ver se você deixou algo lá que pudesse indicar onde estava. Tenho assistido muitos programas de TV e acho que esperava que isso fosse como um deles. É isso mesmo, ou está procurando o colar da sua mãe que estava no envelope dentro do cofre? O que você está falando? Olhei no cofre hoje depois do seu surto estranho e, veja só, encontrei o envelope com o colar. Quer explicar por que o colar estava lá? Não tenho ideia do que está falando, mas se encontrou o colar, onde está agora? Tenho certeza de que minha mãe ficará muito feliz em tê-lo de volta. O colar está em boas mãos agora. O que quero de você neste momento são respostas. Confesse ou chamarei a polícia. Já tenho o número discado e só preciso apertar um botão para avisá-los. Não, não faça isso. Tudo bem, eu roubei o colar. Mas por quê? Você trabalha para seu pai e é mais do que bem de vida, então por que precisava roubar o colar? Eu só tinha que fazer isso, tá bem? Admiti o que você queria que eu admitisse. Deixe isso pra lá. Não posso deixar isso pra lá. Preciso de respostas. Por que fez isso? Por que fez isso justamente naquele dia? Fez isso de propósito porque meu pai estaria lá? Não vai parar, vai? Claro que não. Meu pai foi falsamente acusado de algo e preciso chegar ao fundo disso. Então, Cassiano, por que roubou o colar de Judite? Tudo bem, se realmente quer saber, é porque odeio seu pai. O quê? Isso mesmo. Eu só queria ele fora do caminho e essa foi a maneira mais rápida de fazer isso. Por que você odeia meu pai? O que ele fez a você? Não é o que ele fez a mim, mas é o que você faz quando ele está por perto. O que está falando? Sempre que estamos na casa do seu pai ou quando ele está na nossa, você só dá atenção a ele. Você se preocupa tanto com ele e é irritante. E agora que ele se mudou para perto de nós, esse comportamento só vai piorar. Eu não queria ser constantemente lembrado de que sempre seria o segundo para aquele homem. Seu ego é tão frágil que não consegue lidar com meu carinho pelo meu pai? Não torne isso sobre meu ego. Não é? Sabe que devo minha vida ao meu pai. Claro que vou fazer o possível para mostrar o quanto o valorizo. Isso é bom, mas não significa que você deve me abandonar. Quando te abandonei, Cassiano? A última vez que seu pai esteve aqui, você nem verificou por que fiquei tanto tempo no quarto. Eu poderia estar engasgado ou algo assim. Você especificamente me pediu para não te incomodar enquanto jogava. Como isso é culpa minha ou do meu pai? Certo, mas era realmente necessário tentar culpar um crime no meu pai? Você não me entende. O que quer que eu diga? Estou saindo. Tem uma surpresa te esperando. O que quer dizer? Você chamou a polícia? Bye bye, Cassiano. Cassiano ficou pálido como um fantasma ao se aproximar da porta. Assim que abriu, o policial estava parado na frente e pediu que não resistisse à prisão para ser levado calmamente à delegacia. Cassiano se virou e olhou para mim com uma raiva que nunca tinha visto antes. Então, obedeceu ao policial e foi colocado no carro de patrulha antes de ser levado para a delegacia. Durante todo o tempo que confrontei Cassiano, meu coração estava acelerado. Sabia que ele não tinha coragem de me machucar fisicamente, mas também nunca esperava que ele fosse o tipo de pessoa a roubar algo e culpar alguém completamente inocente. Não conseguia acreditar que Cassiano ficaria com ciúmes de algo tão inocente quanto meu amor e gratidão pelo meu pai. Quando me acalmei um pouco, tentei lembrar de qualquer momento em que negligenciei Cassiano para passar tempo apenas com meu pai, mas não conseguia pensar em uma única ocasião. Toda vez que tinha tempo a sós com meu pai, Cassiano sempre me pedia especificamente para não interrompê-lo porque sempre estava fazendo algo. Durante as vezes que ia à casa do meu pai quando ele morava no meu estado, avisava Cassiano com antecedência que poderia ficar ocupada encontrando amigos e outros familiares, então não teria muito tempo para enviar mensagens ou ligar para ele. Ele sempre parecia compreensivo, mas claramente não estava ok com isso. Quanto mais pensava, mais percebia que não tinha problema com Cassiano estar um pouco ciumento. Entendo que às vezes sentimos certas coisas por razões estúpidas. Tudo bem, eu estava ok com isso. O que não estava ok era Cassiano tentar incriminar meu pai em vez de falar comigo como um adulto racional e razoável. Sabia que tinha apenas uma coisa a fazer: pedir o divórcio.
Na manhã seguinte, tirei um dia de folga e corri para iniciar o processo de divórcio. Recebi outra ligação de Judite e ela gritou comigo de novo, desta vez porque eu coloquei seu filho em perigo, quem ela teve que resgatar da polícia à tarde da noite. Ela retirou as acusações e o caso foi totalmente arquivado. Eu disse a ela que poderia ficar com seu filho para si porque ele era um mentiroso manipulador. Ela obviamente não gostou que eu difamasse Cassiano, mas antes que pudesse responder, desliguei na cara dela. Felizmente, moro em um estado onde conseguir um divórcio não leva muito tempo, especialmente se for um divórcio consensual. Cassiano e eu assinamos um acordo pré-nupcial antes de nos casarmos, então isso também ajudou a agilizar o processo. Quando encontrei Cassiano novamente para assinar os papéis do divórcio, ele mal parecia arrependido. Ele ainda afirmava que estava fazendo o que era certo para nós e eu não pude deixar de revirar os olhos para ele. Me mudei para a casa do meu pai depois que o divórcio foi finalizado. Inicialmente, meu pai se sentiu horrível por ser parte da razão do meu divórcio, mas lembrei a ele que Cassiano foi o culpado, não ele. Lembrei o que Cassiano escolheu incriminá-lo e que ele não fez nada que resultasse no divórcio. Já faz quase um ano desde que tudo isso aconteceu e posso dizer que estou vivendo uma vida muito melhor. Meu pai e eu estamos planejando voltar para meu estado natal porque sentimos falta de casa, então tenho ainda mais coisas para esperar. De qualquer forma, espero que tenha gostado da minha montanha-russa de história e obrigada por ouvir. Até mais.